Nesta aula, consideramos exemplos de equivalências entre fórmulas da lógica de predicados. O conceito de equivalência, como os outros conceitos semânticos, também é análogo ao mesmo conceito apresentado na lógica proposicional. Ou seja, no âmbito da lógica de predicados, dizer que uma fórmula H equivale semanticamente a uma fórmula G, isso equivale a dizer que, para toda interpretação I interpreta H como sendo igual à interpretação de G. Ou seja, fórmulas equivalentes são sempre interpretadas por quaisquer interpretações como iguais. Considere um exemplo. Considere as fórmulas H5 e H6. Essas fórmulas são obtidas com pequenas modificações em H1 e H2 que apresentamos anteriormente. H1 é um para-todo e aqui tem um escopo desse para-todo, e o H2 é um para-todo Px e aqui um para-todo Qx. Mostramos anteriormente que H1 não equivale a H2. Mas, no caso desse exemplo, apresentamos duas novas fórmulas, obtidas a partir dessas, incluindo aqui neste lugar o existe. Ou seja, perto desse Px, vamos colocar um existe x. Aqui em H5 e aqui em H6. Ou seja, Px é substituído por existe x Px. As fórmulas obtidas, vamos mostrar que são equivalentes. Ou seja, dada a inclusão de apenas um quantificador, uma pequena mudança, aquilo que não era equivalente passa a ser equivalente. Isso nos mostra como devemos ser cuidadosos ao interpretar quantificadores. Mas H5 equivale a H6, equivale a dizer que, para toda interpretação I de H5 é igual a I de H6. E, pelo lema da igualdade das interpretações, temos essa igualdade se somente se ocorre essa afirmação. E essa afirmação nos diz o seguinte, que para toda interpretação I de H5 é verdadeiro se somente se I de H6 é verdadeiro. Então, o nosso objetivo é mostrar a veracidade dessa afirmação, dessa equivalência. Mostrando tal fato, concluímos que H5 equivale a H6. Iniciamos então considerando que I interpreta H5 como sendo verdadeiro, sendo I uma interpretação qualquer. O objetivo então é desenvolver uma série de equivalências e lá no fim concluir que I de H6 também é verdadeiro. Ou seja, I de H5 é verdadeiro se somente se I de H6 é verdadeiro. Temos então a demonstração dessa afirmação. Como é esse desenvolvimento? Olha, consideremos então H5 como sendo verdadeiro. Isso equivale a dizer que I dessa fórmula é verdadeiro. Temos aqui um para-todo e o seu escopo. Aplicando a regra semântica que interpreta um para-todo como sendo verdadeiro, temos que essa afirmação equivale a essa. Aqui temos uma disjunção. Uma disjunção é verdadeira quando a primeira parte é verdadeira ou a segunda parte é verdadeira. Observe que estamos carregando I com a extensão, I com a extensão, I com a extensão. Daqui para cá, aplicamos a regra semântica de um existe verdadeiro. Então, esse existe é verdadeiro quando esse x é interpretado como sendo C e a interpretação do resto é verdadeiro. Ou seja, existe um C tal que, quando esse x é interpretado como C, a interpretação desse P é verdadeiro. A segunda parte da afirmação foi simplesmente repetida. Daqui para cá,
Simplesmente reescrevemos esse para todo D, pertencente a U, junto com a segunda afirmação, junto com a segunda linha. E podemos fazê-lo porque D é um elemento qualquer do domínio. Esse D é qualquer, como também esse D é qualquer. Então, é para todo D aqui e para todo D aqui. Reescrevemos para todo D neste lugar. Agora, a seguir, vamos aplicar a definição que nos dá a interpretação dos quantificadores. Por exemplo, o que está escrito aqui na primeira linha equivale a esse fato. Ou seja, um existe C no domínio, tal que quando x é interpretado como sendo C, a interpretação de px é verdadeira, isso equivale a dizer que I do existe x px é verdadeiro. E aí eliminamos essa extensão, ficamos só com a mais interna. E esse existe C, um existe semântico, corresponde a ele a esse existe sintático. A segunda linha, simplesmente repetimos. Novamente, essa linha equivale a esse fato, por definição de um para todo verdadeiro. Essa linha corresponde a esse fato, definição de um para todo verdadeiro, de novo. Mas se isso é verdadeiro ou isso é verdadeiro, então essa parte é verdadeira ou essa parte. Então, I dessa disjunção é verdadeiro. Conclusão: I de H6 é verdadeiro, porque H6 é exatamente essa forma. Portanto, conclusão desse exemplo como um todo. H5 equivale a H6. Vamos continuar com mais um exemplo de equivalência entre duas fórmulas. Considere H7 e H8 essas duas fórmulas. Para todo x, px e qx, e para todo x, px e para todo x, qx. Observe que essas duas fórmulas são muito parecidas com H1 e H2 vistas anteriormente. A mudança é que em H1 e H2 consideramos aqui a disjunção e nesse caso estamos considerando aqui a conjunção. Demonstramos anteriormente que H1 não equivale a H2. Porém, pelo simples fato de mudar a disjunção para a conjunção, obtemos duas fórmulas equivalentes. H7 equivale a H8. Ou seja, para toda interpretação I, é um fato de que I de H7 é igual a I de H8. E essa igualdade equivale, pelo lema da igualdade de interpretações, esses dois fatos. Ou seja, H7 é verdadeiro se somente se H8 é verdadeiro, que equivale a dizer também que H7 é falso se somente se H8 é falso. Vamos considerar essa afirmação, vamos demonstrar essa afirmação. Ou seja, vamos demonstrar que H7 é verdadeiro se somente se H8 é verdadeiro. Aqui está essa demonstração. Mas poderíamos muito bem considerar essa afirmação. Ou seja, demonstrar que H7 é falso se somente se H8 também é falso. Qualquer uma das duas que for considerada, concluiremos do mesmo jeito. Se isso é verdadeiro ou isso é verdadeiro, isso equivale a dizer que H7 equivale a H8. Vejamos o primeiro caso. Se H7 é verdadeiro, isso equivale a dizer que essa fórmula é verdadeira. Mas aqui é um para todo verdadeiro. Usando a definição do para todo verdadeiro, temos esse fato. Aqui temos uma conjunção verdadeira. A conjunção é verdadeira quando a interpretação com a extensão interpreta a primeira parte como verdadeiro e interpreta a segunda parte da conjunção como sendo verdadeiro. Agora, aqui é um para todo D que serve para essa parte, para essa parte. Podemos escrever esse para todo D no início e também aqui no meio, porque o D é qualquer. E aí temos que essa afirmação equivale a essa.
Essa afirmação equivale a essa, porque o que está escrito aqui é a definição de um para todo verdadeiro aqui, e aqui um para todo verdadeiro na parte de baixo, um para todo Q na parte de baixo e um para todo P na parte de cima. E se essa fórmula é verdadeira e essa fórmula é verdadeira, então essa conjunção é verdadeira. E se essa conjunção é verdadeira, o H8 é verdadeiro. Ou seja, I de H7 é verdadeiro, se somente se I de H8 é verdadeiro. Concluímos tal fato. E se temos tal fato, concluímos que H7 equivale a H8. Poderíamos fazer da mesma forma esse raciocínio. Começar com H7 falso, temos esse fato. Aí, aqui, uma conjunção falsa, H7 falso, temos então que essa fórmula é falsa. Então aqui temos um para todo falso por definição é isso. Aqui uma conjunção falsa, aí aparece esse ou, do lado de cá é falso ou do lado de lá é falso. De novo, esse existe pode ser escrito no começo e no fim, e no meio. Por quê? É um existe que serve para isso ou serve para isso. Então tem um existe que serve para cá ou tem um existe que serve para cá. Então essa afirmação equivale a essa. Por definição, o que está escrito aqui equivale a isso. Então, se essa fórmula é falsa ou essa é falsa, então essa conjunção é falsa. Ou seja, H8 é falsa. Conclusão de tudo isso, H7 equivale a H8 e observe a pequena diferença entre H7 e H1 e entre H8 e H2. Simplesmente modificamos a disjunção aqui para uma conjunção aqui. Observe o que aconteceu. O simples fato de trocar uma disjunção por uma conjunção, aquilo que não era equivalente passa a ser equivalente. Ou seja, fórmulas não equivalentes passam a ser fórmulas equivalentes. Olha, lidar com quantificadores e conectivos que não são quantificadores, fazer a relação dessas coisas, é fato que devemos ter cuidado.